Shalom mais uma vez, Boker Tov, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Estamos muito contentes hoje, nesse dia 22/11, mas mensagem referente ao dia 20/11 que não foi passada para este grupo, para esta página no canal Fábio Pires no YouTube. Agradecemos aos que estão participando conosco dessa mensagem. Nós estamos agora na mensagem número 59, de 20/11, com o tema Yeshua e os Essênios, parte 4 da obra Judaísmo Nazareno. O caminho de Yeshua e de seus Talmidim, do senhor Tzadok Ben Derech, lá da congregação Bnei Or, do Rio de Janeiro. Se eu errei o nome, o Tzadok vai me perdoar, tenho certeza. Nós estamos encerrando esse tema, estão sendo 4 dias de exposição, para que as pessoas, para que os irmãos que estão em Techuvá possam conhecer também esse trabalho tão importante, essa parte tão importante dos essênios, que faz formação, que traz a formação do caráter, da personalidade de Yeshua HaMashiach. Encontre-nos nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, em @Fabio73book, @CETDerazahav, @Relacionamentos da Torá. Nós estamos também no Twitter, em @Fabio73b, com mensagens diárias, com reflexões. Você pode também nos encontrar mais uma vez no Instagram, lá na Livraria Kedushá, em @Livraria Kedushá. Lá você vai encontrar muitas obras interessantes. Se você quiser, acesse o Instagram. Nós estamos única e exclusivamente no Instagram. Estou na categoria livreiro, sou um livreiro, vendedor de livros, né? Mas o nosso trabalho chama-se Livraria Kedushá. E nós estamos também no nosso e-mail. Se você quiser escrever um e-mail para nós, estamos em fabio73b@gmail.com. Escreva-nos um e-mail. Dúvidas, esclarecimentos, se você tiver perguntas, se você quiser adição em grupos de WhatsApp, nós temos também grupos Estudos Origens Hebraicas, grupos Estudos do Judaísmo 2, estou com uma lista grande de pessoas para a gente fazer a adição. Agradecemos também aos irmãos que estão hoje, nesse dia especial, na recuperação da mensagem do dia 20/11, os irmãos que estão conosco, muito obrigado, meus queridos, um grande abraço a todos vocês. Lembrando que vocês não estão prestigiando a mim, vocês estão prestigiando ao Eterno, tá? Isso é muito importante. Então a gente fica muito contente por isso. Que o Eterno possa nos abençoar, que a sua mensagem possa entrar em nossos corações e que tudo aquilo que for falado aqui seja única e exclusivamente para a sua honra, para o seu poder, para a sua kavod. As pessoas precisam dar mais honra ao Eterno, as pessoas precisam agradecer ao Eterno, as pessoas precisam agradecer no momento que elas acordam, no momento que elas comem, no momento que elas vão dormir, no momento que elas estão trabalhando, no momento que elas entram e saem de casa, no momento que elas chegam em casa sem nada ter acontecido com elas. Deve existir, acima de tudo, uma gratidão. A gratidão, ela é fundamental para a nossa fé. Então vocês já conhecem esse trabalho, vocês já sabem que esse trabalho começou no dia 13/7. Isso partiu certamente do coração do Eterno para que algumas verdades fossem ditas. Se você também quiser deixar a sua shalom, a sua observação no nosso chat aqui, no nosso bate-papo, pode fazê-lo. O canal está aberto para a sua manifestação, mesmo que você seja contra esta mensagem, mas se você fizer, faça sempre com educação, sempre com tranquilidade. Aqui ninguém está afrontando ninguém, aqui ninguém está
querendo fazer a conversão de ninguém. Esse é um canal judaico-messiânico, é um canal de volta às raízes hebraicas. Defendemos a Torá foi dada para todos, a partir da nação de Israel. Não acreditamos nas leis Noahid, ou naquilo que se chama de Bnei Noah. Isto é uma grande artimanha do judaísmo rabínico para manter as pessoas afastadas da palavra, do cumprimento da Torá. Yeshua veio para todos, primeiro para os judeus e depois para os chamados gentios, que não são mais gentios quando aceitam um sacrifício de expiação do Mashiach, são integrados na oliveira, não é? E esta oliveira, ela contém a Torá, que é a própria árvore da vida. A árvore da vida foi dada para todos, portanto, se contém a árvore da vida, significa que nós devemos cumprir a Torá. Mudança de vida, mudança de mentalidade, não é metanoia. O cristianismo fala metanoia, o cristianismo não sabe o que é techuvá, porque o cristianismo proíbe a Torá. O cristianismo, ainda que cumpra inconscientemente a Torá, tem aversão à palavra Torá. Bom, nós não temos vínculos com o cristianismo, mas nós falamos também para os nossos irmãos cristãos. O cristianismo exerce uma função muitíssimo importante, porque dissemina a palavra do Eterno, dissemina a figura de Yeshua, ainda que seja uma figura um tanto quanto distorcida. Aqui nós falamos do Rabino Yeshua, do nosso mestre, do nosso Rabi. É a figura que nós devemos ter total consideração. Ele é o nosso Messias, ele realizou milagres, ele se doou por nós na morte da estaca, e ele aparece para muitas e muitas pessoas ainda hoje, aliás, até hoje. Tem anunciando brevemente a sua vinda para algumas pessoas de maneira individual. Se você não crê nisso, até judeus têm visto Mashiach e têm se convertido ao testemunho de Mashiach, não se convertido ao cristianismo. Ok, irmãos? Isso é muitíssimo importante que nós falemos. Mensagem número 59. Nós falamos então quem eram os essênios. Nós falamos então quem eram aqueles que vieram antes dos essênios, os pré-essênios, os que originaram os essênios, que é o ponto que nós estamos fundamentados na última palestra que nós fizemos no dia 19. Bem, nós falamos da revolta dos Macabeus, vocês se lembram disso. Para aqueles que não acompanharam os trabalhos, precisam então acompanhar da terça, da quarta e da quinta. 56, 57 e 58, e ouvindo hoje o 59. Se você estiver acompanhando o 59, você, por ter perdido os outros 3 anteriores, talvez você fique um pouquinho perdido. Bem, falando então da revolta dos Macabeus, na página 273 da obra do Tzadok Ben-Deller, essa revolta teve início com Yehuda Maccabi, que liderou sua família e os racídicos, os Hassidim, contra as forças do Império Seleucida de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio era o rei naquele momento que cometeu as abominações em Israel, que fez com que as pessoas, inclusive, imolassem porcos dentro do Beit HaMikdash. Ele saqueou o Beit HaMikdash, ele fazia com que as pessoas andassem nuas nas ruas de Israel, inclusive aquela cultura helênica, que não é diferente da cultura de praia, tá? Nós já falamos, inclusive, sobre isso. Você vai para a praia, mostra a nudez, praticamente toda a nudez do seu corpo, um biquíni, os homens só com uma sunga. Qual que é a diferença? Depois você vai para a tua congregação e se traveste de uma santidade. Isso não existe, tá, irmãos? Isso foi uma coisa que foi colocada nas nossas mentes, e agora, para se tirar isso, demora um tempo. As pessoas entram em choque. Primeiro vem a negação, depois elas vão se acostumando com a ideia. Mas o ponto é esse, né? Nosso corpo não é para ser mostrado, nosso corpo é para ser coberto. Ninguém também está falando, não vamos cometer exageros, tá, irmãos? Porque eu sei exatamente, ou basicamente aquilo que os irmãos estão pensando. Ninguém está falando aqui usar burca, tá? Não é isso, tá? Vocês querem modos práticos? Ou não, uma bermuda abaixo do joelho para o homem, perfeito, também para a mulher, perfeito. O irmão pode usar camiseta? Sim, se você usa uma camiseta, usa uma camisa de manga curta, vista-se decentemente, né? Não usa camiseta regata, tanto para homens quanto para mulheres. Mulheres não podem ficar mostrando o ombro, homens também não, sabe, irmão? Existe algo
que se chama santidade. Nós precisamos trabalhar isso. Nós erramos? Claro, poxa, nós erramos muito, mas nós precisamos assumir. Não importa se você errou até ontem, o que importa é que hoje você vai assumir uma maneira de santidade na tua vida, no teu vestir, no teu falar, no teu pensar. Isso é fundamental. E o que os Seleucidas queriam? Era arrebentar com a cultura de Israel. Para eles, a, a circuncisão era uma mutilação corporal. Eles proibiram a circuncisão. Né? Por quê? Porque eles eram pagãos, porque eles serviam a Satanás, eles serviam aos prazeres deste mundo. E quem serve aos prazeres deste mundo se choca com a santidade. Este é o grande problema. Ok, irmãos? Então vamos continuar. Com a morte de Matatias, em 166 antes de Mashiach, seu filho Yehudá Macabe passa a liderar os judeus na luta contra os estrangeiros, conseguindo retomar Jerusalém e reconsagrar o Beit HaMikdash. Olha que grande bênção. A festa de Hanukkah, que teremos logo em breve, em dezembro, dia 10 de dezembro, é uma celebração dos 8 dias que acendemos as velas de Hanukkah, em memória a este dia tão maravilhoso que o Eterno, após tanto sofrimento, concedeu ao povo judeu para que o povo tivesse a sua redenção, sua Geulah, instituindo-se a festa conhecida como Hanukkah. Pronto, a obra aqui do Tzadok fala sobre isso. Após a morte de Yehudá Macabe, seu irmão Jonatas Macabe assumiu o governo, que perdurou de 160 até 143, 17 anos, antes de Mashiach. Este Jonatas, que é identificado pela maioria dos especialistas como o sacerdote ímpio. Nós não vamos falar sobre isso agora, tá? Nós vamos deixar isso muito longo. Bem, os essênios surgiram no período de Jonatas Macabe, por volta então do ano de 160 ao 143. O suposto sacerdote ímpio, mas sim que o nascedouro do grupo, ocorreu durante o reinado de Alexandre Janeu, de 103 a 76 antes de Mashiach, que seria o autêntico sacerdote ímpio. Também descendente da dinastia dos Hasmoneus, família dos Macabim, Alexandre Janeu, ou Yaneu, assumiu o trono de Israel e usurpou para si o cargo de sumo sacerdote de Kohen Hagadol, acumulando as funções políticas e religiosas durante os anos de 103 a 76. O desempenho ilícito da função de Kohen Hagadol, sumo sacerdote, gerou a revolta de muitos judeus zelosos que, olha, pasmem, foram chacinados, foram assassinados por Yaneu. A matança que nós mencionamos agora levou com que os judeus passassem a lutar contra o seu próprio rei Alexandre Yaneu. E este, segundo aponta Flávio Joséfo, matou aproximadamente 50.000 judeus durante o período de 6 anos. Com o objetivo de se livrarem de Yaneu, os judeus chegaram a pedir auxílio ao rei da Síria, Demétrio Eucero, para que lutasse contra Alexandre e Yaneu. Em uma batalha, Demétrio venceu Yaneu e se retirou de Israel, deixando a população judaica sozinha com seu rei ímpio e sacerdote Alexandre Yaneu. Este, como medida de retaliação, promoveu uma grande barbárie. Ele fez crucificar cerca de 800 na sua presença, estrangular diante deles enquanto ainda viviam suas mulheres e filhos. Olha, irmãos, esse período pré-Mashiach, né, esse período antes de Yeshua, vem para marcar períodos de grande aflição, foram curtos períodos, vamos dizer assim, de grande aflição dentro da nação de Israel. Tá? Era revolta em cima de revolta. Aqui nós estamos verificando um homem, um próprio judeu, lá descendentes dos Macabeus, que expulsaram os Seleucidas, que expulsaram os gregos, sem temor ao Eterno, infelizmente, e fazendo com que, na verdade, nós tivéssemos grandes problemas nesse sentido. Então, o que nós, na verdade,
precisamos, irmãos? Nós precisamos ter uma consciência de que o que nós temos como a história de Israel, ela é marcada por muitas aflições. Aqui nós temos uma barbárie, né? Nós temos uma barbárie de um povo estrangeiro, no caso os gregos, os seleucidas, e logo depois uma barbárie de um membro do próprio povo de Israel, de uma própria liderança de Israel. Por quê? Porque havia uma falta de temor muito grande por parte daqueles que estavam verdadeiramente, irmãos, envolvidos com as coisas do Eterno. Mas aí essas pessoas, elas não tendo o temor do Eterno, provocaram matanças. Então eram israelitas ou judeus matando os próprios judeus. Nós vamos fazer uma leitura aqui do Rabino James Stream, que ele é uma representação, na verdade, né, do Rabinato Nazareno nos Estados Unidos. Ele coloca assim, abre aspas: parece que neste momento um grupo radical se separou dos fariseus. Este grupo ficou conhecido como os essênios. Este grupo foi liderado por uma figura conhecida por nós apenas como um mestre da justiça. O mestre da justiça estava em desacordo com uma figura referida simplesmente como um sacerdote ímpio, a quem a maioria dos estudiosos identifica como Alexandre Yaneu, fecha aspas. Essa citação está no Origin of These Scenes, então Origem dos Essênios, publicado pela Worldwide Nazarene Assembly of Elohim. Bom, os essênios, no caso, então, essa dissidência dos fariseus, são aqueles que se isolaram da vida social e religiosa em Jerusalém, instituindo uma nova seita do judaísmo com maior rigidez da Halahá, que é o conjunto de mandamentos rabínicos interpretativos dos mandamentos da Torá, dos costumes e das tradições, objetivando servir de guia do modo de viver israelita. Bem, página 277, nós vamos continuar nesse fechamento sobre os essênios. Tá? Quando nós falamos fechamento é porque nós temos muito ainda a falar sobre eles, tá, irmãos? Tão nebulosa quanto a origem do grupo religioso encontra-se a questão acerca do significado do vocábulo, a palavra essênio. O que significa, então, o que significaria essa palavra? É necessário registrar que este nome não aparece nos manuscritos publicados no Mar Morto. Como nós comentamos, com os manuscritos de Qumran, achados lá em 1947, né, em Israel, ainda na região de Israel que viria no ano seguinte ser Israel. Né? E o significado da palavra não é explicado nem por Filo de Alexandria e nem por Flávio Josefo. Então são os dois maiores aí escritores ou pesquisadores da época sobre Israel. Então o primeiro é Filo de Alexandria, que viveu de 20 antes de Mashiach até 50 depois de Mashiach. E nem por Flávio Josefo, que viveu de 37 até 100 depois de Mashiach. Flávio Josefo tem uma vida mais curta, mas fez uma grande obra. A história dos hebreus, por exemplo, é uma delas. Havendo pelo menos 20 explicações diferentes acerca do significado do nome. Resumem-se abaixo as principais concepções que buscam a etimologia à luz das línguas hebraica, aramaica e grega. Então vamos lá. Primeiro, essênio, que deriva do grego e que significa santidade. 2. Possui um correlativo no hebraico e tem acepção de santidade. A palavra santidade em hebraico seria a palavra kedushá, ok, irmãos? 3. Quer dizer, significa os piedosos. 4. Denota, enfatiza os que cumprem a Torá. 5. Raça robusta ou forte. 6. São os videntes, porque os essênios possuíam o dom espiritual de visões e de profecias. 7. São chamados de puritanos. 8. São considerados médicos. Então, tudo aquilo que se refere ao termo essênio.
já que os essênios promoviam curas milagrosas de doenças físicas e espirituais. 9. São os solitários, em alusão ao fato de viverem isolados da sociedade. 10. São os servos, tendo em vista que buscavam servir a Elohim. 11. São os que se unem para manter a Torá. E 12. São os observadores das leis de pureza e de santidade. Bom, ainda que haja opiniões distintas, a maioria dos pesquisadores leciona que a palavra essênio provém do hebraico Hasedim, isto é, os piedosos, que recebe em aramaico a forma de Hassayá. Assim, tal palavra passou a ser conhecida na língua grega como Essaioi ou Essenoi. Percebam, irmãos, como é muito parecido no caso, né, do hebraico para o grego, inclusive, existe até uma leve semelhança. Nós não defendemos a língua grega, mas o mundo ocidental preferiu trazer a língua grega nas traduções das escrituras, nas traduções da Brit Hadashah, inclusive, muito mais dentro da Brit Hadashah, né? Então, se apela, né, se refere ao grego também como uma referência. Então, nós vamos respeitar nesse sentido. Tá? Só que nós vamos ficar com o termo Hassayá, do aramaico, que vem do termo Hasedim, que também significa piedosos no hebraico. Logo, a acepção de essênios quer dizer Hasidim, isto é, os piedosos. E a seita judaica que tem origem no século II não pode ser confundida com o movimento racídico que foi iniciado no século XVIII, tá? Depois de Mashiach. O movimento racídico, né, do racidismo, que hoje é representado pelo Rabadim, por exemplo. Okay? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os essênios são muito, muito, muito mais antigos do que este movimento. Interessante, irmãos, deixar isso claro, porque os essênios tinham considerações, segundo Filho de Alexandria, muito importantes. Então, segundo Filho de Alexandria, da obra, ele escreveu a obra Apologia dos Judeus, ele diz que os essênios eram um grupo considerado mais santificado do que os outros, do que os Prushim, do que os fariseus, do que os Tzedukim, do que os saduceus. Os essênios deixavam de lado as especulações filosóficas e se preocupavam em estudar a Torá e pôr em prática as normas éticas. Os essênios estudavam a Torá todos os dias, fundamental isso. Número 4, os essênios guardavam o Shabat. Número 5, os essênios eram dotados de nobres valores morais e espirituais. Número 6, eles viviam na simplicidade e eram despidos de ambições materiais. Número 7, dedicavam-se ao trabalho comunitário com intenso prazer, atuando em diversas áreas com o objetivo de tornar a comunidade autossuficiente. 8. Havia simplicidade e comunhão na irmandade dos essênios, inclusive por meio de um sistema comunitário de bens. Isso é muitíssimo interessante, o que foi também adotado. Praticamente todas essas características foram adotadas pelas congregações de Shaul HaShalia. Para você cristão que está nos ouvindo, essas características, irmão cristão, foram adotadas pelas congregações, pelas igrejas, se você quer chamar de igreja, que o termo correto não é igreja, pelas igrejas do apóstolo Paulo, coisa que hoje raríssimas congregações cristãs seguem. 9. Eles eram amantes da paz. Olha que coisa interessantíssima. Número 10. Eles pensavam que os homens são iguais e, consequentemente, repudiavam a escravidão, que infelizmente era tão natural na época. 11. Eles não praticavam o sacrifício de animais. Nós já comentamos, porque eles viam que os sacerdotes do Beit HaMikdash estavam todos eles corrompidos. Muito importante colocarmos isso, tá? Nós já falamos inclusive sobre isso. 12. Eles habitavam em Israel e na Síria. Viviam em comunidades, tá? Não nas cidades.
13. Alguns se isolavam das cidades e passavam a viver monasticamente em aldeias. Muito importante isso. Número 14. Existiam um pouco mais de 4.000 essênios. Número 15. Alguns essênios praticavam o celibato. Não eram todos, mas podemos dizer que a maioria praticava o celibato. Por que eles faziam isso? E podiam fazer isso, tá, irmãos? Nós já comentamos, porque eles se dedicavam ao estudo da Torá, estudo das obras que promoviam santidade. Esse é a única justificativa que o homem pode não casar, quando ele vai se dedicar única e exclusivamente ao estudo da Torá do Eterno. Foi daí também que os padres, que o catolicismo como religião paralela, que copiou basicamente tudo da doutrina dos nossos patriarcas, eles fizeram os monastérios, os monges beneditinos, os frades, né? São um dos maiores exemplos disso. Okay? Alguns dizem que no começo lá dos jesuítas também eles eram assim. Os jesuítas representam algo completamente nefasto dentro da Igreja Católica Romana. 16. Externavam um testemunho de vida exemplar, conquistando a admiração de todos os homens, desde os mais simples até os poderosos. 17. Tinham uma vida perfeita e feliz. Olha que interessante, não é? Baruch Hashem. Bem, o que nós pudemos enxergar dentro desse trabalho, né? Nós podemos enxergar, mediante todas as informações, irmãos, que nós tivemos, de que os essênios representavam uma comunidade à parte naquele mundo de Israel. Os essênios representavam um povo à parte. E dentro disso trouxeram inclusive questões espirituais, porque eu falei que os essênios são a abertura do trabalho sobre as questões espirituais que nós vamos realizar, tá? Tendo como principal tema batalha espiritual. Vamos falar um pouquinho da obra ou das obras de Rebecca Brown. Vamos falar também sobre as questões espirituais dentro do judaísmo, inclusive, né? Coisas que as pessoas não sabem, né? Então isso é muito importante trazer, na verdade, os conceitos que elas precisam aprender, seja na defesa contra ataques espirituais e também no conhecimento do mundo espiritual. A nossa vida é um conceito espiritual, tá, irmãos? Nós defendemos isso. As doenças têm grande cunho, grande base espiritual. Tá? Não estou dizendo que todas as doenças acontecem em nível espiritual. Estou dizendo que a maior parte das doenças, as causas acontecem por problemas espirituais. E compreender, né, as bases do que é o mundo espiritual através dos essênios, por exemplo, é muitíssimo importante. Então, o objetivo do nosso trabalho é trazer informações. O objetivo do trabalho não é fazer com que as pessoas elas fiquem confusas. Porque o meu pastor falou isso e agora o irmão está falando outro ponto, eu estou confuso ou estou confusa. Não é trazer confusão, porque a Elohim não é um Elohim de confusão. Nós sabemos disso. O ponto é trazer reflexão. O que você vai ouvir aqui, você vai refletir, comparar com as escrituras e depois fazer, sabe o que? Orar, colocar perante o Eterno. É simples, tá? É aquilo que eu faço, inclusive, dentro da minha vida, ao qual eu trago esses ensinamentos, da base daquilo que eu tenho aprendido nesses últimos 24 anos, mais especificamente dentro da minha teshuvá, dentro desses últimos praticamente 10 anos. Agradecemos então, meus irmãos, pelo fim desse trabalho. Agora nós vamos partir lá para a live com o Moré Gleidson Ferreira. Nós estaremos agora no canal @fabio73book falando de Avodá Zará, de pecado e de mundo espiritual. Tá? Então, se você quiser nos acompanhar, nós estaremos
lá em @fabio73book. Bom, eu vou só deixar um último aviso. Essa live ela não é permitida ser veiculada em outros canais que não tenham uma autorização prévia da minha parte. Então, se alguém chegar aqui e falar, eu vou veicular esta live no canal XYZ, e não tem da minha permissão para fazer isso, porque o idealizador do canal sou eu e a pessoa precisa pedir permissão para mim, essa pessoa será bloqueada. Então eu não dou autorização para isso. Primeiro precisa vir conversar comigo, saber em qual canal que isso vai ser veiculado, porque eu sou o principal responsável por esse trabalho. Abaixo do Eterno, eu sou o principal responsável por esse trabalho. Então, por favor, irmãos, por questões éticas e questões de respeito, se alguém quiser fazer a veiculação, converse comigo primeiro, tá? Por favor, diga, olha, Moura Fábio, eu posso veicular aqui o teu trabalho no meu grupo de WhatsApp, simples, manda um e-mail para mim, deixa a mensagem no chat mesmo do nosso vídeo, eu vou ter o maior prazer de fazer isso. Mas a pessoa não me avisar antes, eu sinto muito, lamento, não tendo a minha autorização, eu não vou permitir, e eu suspendo, né, bloqueio momentaneamente a pessoa. Peço até desculpas, né, na verdade porque eu tive que fazer isso, tá? Mas converse com a gente primeiro, tá, irmãos? Por favor, porque a gente não sabe para qual canal está indo, por que tipo de mensagem, para que tipo de pessoa, idealizadora de um outro canal, e nós não queremos ser mal interpretados, e eu estou no meu direito, inclusive, da pessoa vir me consultar primeiro, ok? Se eu estivesse na posição contrária, como eu já fiz, eu falo, fulano, eu posso divulgar a sua obra, por exemplo, a obra do Tzadok Ben-Delia tem a prévia autorização dele já de 3 anos atrás, quando eu conversei, quase 3 anos atrás, quando eu conversei com ele, ele disse, claro, Moura Fábio, você pode divulgar com problema nenhum, dando sempre os créditos para ele, tá bom, queridos? Eu agradeço a compreensão dos irmãos nesse sentido, viu? Muito obrigado. Então, se você quiser acompanhar a nossa live lá em @fabio73book no Instagram, junto com o Moura Gleidson Ferreira, fiquem à vontade. Muito obrigado, voltamos nessa segunda-feira, dia 23, com mais uma mensagem do podcast Canal Fábio Pires, mensagem número 60. Hoje foi a mensagem número 59, tá? E a gente agradece muito pela participação daqueles que estiveram conosco. Se você chegou atrasado, reouça a mensagem. Ou aproveite nesse domingo para ouvir as mensagens 56, 57, 58 e agora ouvindo novamente a mensagem 59. Muito obrigado, irmãos, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Completamos então nessas 4 partes, mensagem do dia 20/11 com o tema Yeshua e os Essênios. Um grande abraço. Muito obrigado pela participação de todos. Que o Eterno vos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Será transmitido agora pelo Instagram, @fabio73book, palestra com o Moura Gleidson Ferreira. Não percam. Um grande abraço. Shalom, shalom.